Então, hoje a gente começa a leitura do texto Memórias do Nascimento, Trauma do Nascimento e Ansiedade. É um texto que foi escrito em 1949 pelo Winnicott, que é pediatra e também psicanalista. Da mesma forma, eu vou ler, não vou fazer comentários. Eu faço alguns só, né? Então, vamos lá. Neste trabalho, gostaria de apresentar alguns exemplos clínicos que ilustram fantasias e possíveis memórias da experiência do nascimento. Na teoria psicanalítica, há certa confusão desde que Freud formulou a importante ideia de que a sintomologia da ansiedade pode estar ligada ao trauma do nascimento. Não está claro se as memórias do nascimento são individuais ou raciais, se o nascimento pode ser normal ou se o trauma lhe é inerente e constitui um fenômeno variável que ocorre aleatoriamente. Por outro lado, qual é exatamente a natureza do trauma em termos da psicologia do ego? Há, portanto, muita coisa por pesquisar, e talvez o conjunto de ideias ora apresentado seja útil para estimular a reflexão. É difícil saber de que modo citar Freud nesse ponto. Para fazer-lhe justiça, seria necessário escrever um outro trabalho, historiando as mudanças ocorridas em seu ponto de vista sobre o relacionamento entre a ansiedade e o trauma do nascimento. Seria um excelente exercício e, na verdade, ele já foi realizado, notadamente por Philip Greenacre. Acho que é isso. De qualquer modo, não é necessário que eu tente fazer justiça às ideias de Freud neste momento. Ao reler muitas de suas referências ao assunto, desde que escrevi a parte central deste ensaio, creio poder encontrar tudo o que sugeri em algum lugar de seus escritos. Talvez o melhor que eu possa fazer é citar a seguinte frase: seria muito gratificante descobrir que a ansiedade, como símbolo da separação, repete-se em cada ocasião subsequente em que a separação venha a ocorrer. Mas, infelizmente, não temos como fazer esta correlação pelo fato de o nascimento não ser experimentado subjetivamente como uma separação da mãe, visto que o feto, sendo uma criatura inteiramente narcisista, não tem consciência alguma da existência dela como um objeto. Fecha aspas. E, novamente, ao comparar o nascimento com o desmame, ele diz, abre aspas, a situação traumática de sentir a falta da mãe diferente em um importante aspecto da situação traumática que é o nascimento. No nascimento, não havia objeto algum, de modo que não havia nenhum objeto cuja falta poderia ser sentida. A ansiedade foi a única reação verificada. Fecha aspas. Esses dois textos essas duas frases estão no texto Inibição, Sintoma e Angústia, do Freud, caso alguém queira verificar, né? O que a mim interessa é precisamente esse tema do feto e da criança que está nascendo. Essa, abre aspas, criatura inteiramente narcisista, fecha aspas. Agrada-me a ideia de que Freud estava às voltas com essa questão sem chegar a uma conclusão definitiva, porque lhe faltavam certos dados essenciais para a compreensão do problema. Ao refletirmos sobre o pensamento de Freud, portanto, deveríamos nos lembrar constantemente do que faria ele, um trabalhador científico nesse campo. Se estivesse vivo hoje e participasse ativamente do mundo psicanalítico, podendo levar em consideração os avanços em nossos conhecimentos sobre bebês. O ponto central aqui é que Freud acreditava na importância do trauma do nascimento como cientista.
não apenas como pensador intuitivo. Eu pensei e você também pensou. Psicanálise não é ciência. Tudo bem. É raro encontrarmos médicos que acreditam que a experiência do nascimento seja importante para o bebê, com implicações significativas para o desenvolvimento emocional do indivíduo, e que os traços mnemônicos da experiência poderiam persistir e suscitar problemas mesmo na vida do adulto. Aqueles que conheceram Freud, entre os quais não me incluo, talvez tenham alguma informação quanto aos seus últimos pensamentos sobre a importância do trauma do nascimento. Em A Psicologia de Grupo, ele diz, abre aspas, assim, com o ato de nascer, passamos do narcisismo absolutamente autossuficiente à percepção de um mundo exterior variável e ao começo da busca de objetos, fecha aspas. E prossegue, abre aspas. E a isso se liga o fato de não suportarmos duradouramente o novo estado, de periodicamente o revogarmos, voltando no sono ao estado anterior de ausência de estímulos e evitação de objetos, fecha aspas. Aqui, porém, ele introduz um novo tema. E a mim não parece tão certo que o sono tenha essa vinculação tão simples com a existência intrauterina. Trata-se de algo que exige uma discussão à parte. Eu pensava que, para Freud, a história de cada indivíduo continha traços mnemônicos da experiência do nascimento, que determinavam os padrões de ansiedade pela vida afora do indivíduo. Greenacre, porém, parece acreditar que Freud vinculava a ansiedade ao nascimento por algum tipo de teoria do inconsciente coletivo, ao nascimento como uma experiência arquetípica. Abre parênteses. Utilizo aqui a terminologia de Jung deliberadamente, pois ela parece adequada. Fecha parênteses. No entanto, o que quer que Freud tenha escrito ou deixado de escrever, o fato é que, para ele, a experiência pessoal do nascimento era importante, do ponto de vista do indivíduo, caso o episódio seguinte mereça crédito. Do ponto de vista, tá bom. Aí ele coloca: ao ouvir que certa criança nascera por cesariana, ele teria comentado que seria interessante lembrar-se desse fato, pois poderia talvez afetar o padrão de ansiedade daquele indivíduo. Muito do que eu gostaria de contribuir já foi explicitado por Greenacre. Gente, em português é Greenacre. Eu não sei como é que é a pronúncia desse nome. Eu, quando leio, sem ser em voz alta, eu leio o nome como está escrito ali. Talvez por isso que eu sei escrever algumas palavras em outras línguas, porque eu decoro exatamente como se português fosse. Então, escreve ela. Aí ele vai citar o texto da Greenacre. Resumindo, parece que o efeito geral do nascimento é o de, por meio da sua enorme estimulação sensorial, organizar e converter o narcisismo do feto, produzindo ou promovendo um impulso propulsor por sobre e para além do tipo de processo de maturação fetal, mais relaxado, existente no útero. Via de regra, ocorre uma padronização da libidinização agressiva de certas partes do corpo, de acordo com as áreas especialmente estimuladas. Em particular, o nascimento estimula o cérebro até certo ponto, promovendo seu desenvolvimento de modo que ele possa, em pouco tempo, começar a assumir um controle efetivo sobre o corpo. Além disso, o nascimento contribui para a organização do padrão da ansiedade,
incrementando desse modo a defesa do bebê e deixando atrás de si traços individuais únicos, que irão se superpor aos padrões geneticamente determinados lipidinais e de ansiedade daquele bebê. A questão exige estudo. Os 2 artigos de Greenacre merecem muito mais atenção do que pude lhes dar até agora. No sumário do primeiro artigo, ela diz, abre aspas, a resposta de ansiedade geneticamente determinada provavelmente manifesta-se em primeiro lugar por uma reatividade irritável do organismo, no nível do reflexo. Isso pode ser observado na vida intrauterina em termos de um conjunto de reflexos separados ou ligeiramente constelados que podem, por ocasião do nascimento, organizar-se na forma de uma reação da ansiedade. Fecha aspas. E assim por diante. Podemos depreender dessa citação que ela está pedindo por uma reformulação do problema da relação entre a ansiedade e o trauma do nascimento, à luz do trabalho que vem sendo realizado a respeito do comportamento do bebê. No segundo artigo, mais clínico e mais relacionado ao trabalho psicanalítico, Greenacre chama nossa atenção para a importância de correlacionarmos os acontecimentos do início da infância ao material colhido durante a psicoterapia subsequente. Em seu resumo, ela assinala, abre aspas, está claro que as considerações sobre esses casos nos levam de volta à necessidade de observar mais os bebês. Uma atividade que a mim parece ser a mais rica fonte de material para a psicanálise. Fecha aspas. Espero que ela concorde, porém, que não há método mais importante para estudar o trauma do nascimento do que este que se encontra tão, obviamente, à nossa disposição, a saber, a psicanálise de adultos e crianças. Abre aspas. Os outros métodos também são importantes, incluem especialmente os estudos baseados na observação de bebês ao nascerem, antes e imediatamente após o parto, bem como o tipo de pesquisa que somente poderia ser realizado pelo especialista em neurologia. Fecha aspas. Gostaria agora de chamar a atenção para o trabalho do Dr. Reed, que estuda o processo do nascimento do ponto de vista da obstetrícia. Grande parte de seu sucesso nessa prática deve-se ao fato de que, além de seus conhecimentos sobre a vertente física do processo, ele acredita ser importante dar confiança à mãe. Sua intenção é prevenir ou vencer o medo sentido pela mãe, que para ele constitui uma séria ameaça à função que ela desempenha durante o parto. 1946, tá? 2025 e a gente está precisando fazer denúncia de violência obstétrica, mas vamos lá, né? Dito foi. Ele é simpático à psicanálise e à teoria psicanalítica. O Dr. Reed acredita que a psicologia do indivíduo pode ser estudada mesmo na fase pré-natal e durante o parto, e que essas experiências tão precoces são significativas. Nesse ponto, eu o percebo à frente de muitos obstetras e pediatras. O ponto de vista pessoal que estou formulando neste trabalho baseia-se em minha experiência como psicanalista. Minhas ideias podem ser divididas em 3 categorias. Aí, quando ele fala disso, da experiência dele, quando o Winnicott fala da experiência dele como psicanalista, ele faz uma nota de rodapé que eu vou ler, que é importante. Deixo de lado agora o trabalho de outros autores e passo a apresentar meus próprios pontos de vista, usando minhas próprias palavras. Fico muitíssimo contente quando, depois de deixar claro meu pensamento, descubro que minhas ideias já haviam sido formuladas por alguém. Muitas vezes foram formuladas de um modo melhor, mas não melhor para mim. Ai, que lindo isso. O
primeiro aspecto que gostaria... Daí ele começa a escrever com as palavras dele, né? O primeiro aspecto que gostaria de enfatizar é o de que, numa análise, aparecem vários tipos de material. Quando lhes acrescento o material relativo ao trauma do nascimento, isso não significa que o tratamento pode ser realizado com base apenas neste último. O analista deve estar preparado para aceitar qualquer material que surja na análise, inclusive o relativo ao nascimento. Olha a falha. O analista deve, na verdade, esperar por material referente a todos os tipos de fatores ambientais. Por exemplo, é necessário reconhecer e avaliar o tipo de ambiente que pertence às experiências intrauterinas e também aquele que pertence às experiências do nascimento. Igualmente, quanto à capacidade materna de dedicar-se ao bebê e a capacidade do casal de assumir uma responsabilidade conjunta à medida que o bebê se desenvolve e se transforma em criança. Pegaram ali? Responsabilidade do casal de assumir uma responsabilidade conjunta. Muito bem, 1946, tá, gente? Não vamos esquecer. E também quanto à capacidade do contexto social de permitir que a dedicação da mãe e a cooperação dos pais façam sua parte e levem adiante e estendam sua tarefa a ponto de permitir ao indivíduo fazer, também ele, sua parte pela criação e manutenção do contexto social. Parece que a gente não alcançou muitas evoluções nesse lugar, né? De pensar a maternidade e a paternidade, né? Que os pais vão precisar de tempo para poder se vincular à criança. Quem diria? Winnicott. Dito de outro modo, não vale a pena levar em consideração o trauma do nascimento, a menos que se preserve um senso de proporção. No entanto, ao discutirmos um tema específico qualquer, não precisamos ter medo de, temporariamente, dar a impressão de o estarmos supervalorizando. Aí no supervalorizando, ele faz uma nota de rodapé. Por exemplo, quando estou escrevendo um trabalho para esta sociedade sobre qualquer assunto, quase sempre tenho sonhos relacionados a ele. O segundo ponto que me parece importante é que, em comum com outros analistas, eu realmente encontro em meus trabalhos o analítico e o não analítico. Evidências de que a experiência pessoal do nascimento é significativa e persiste como material mnemônico. Acredita-se geralmente que nos estados psicóticos é rememorado justamente aquilo que, nos estados mais normais, fica fora do alcance da consciência. Vocês devem ter notado que, ao formular meu segundo ponto, utilizei a expressão experiência do nascimento, ao invés de trauma do nascimento. E logo voltarei a isso, mas antes gostaria de descrever um episódio que ocorreu na análise de um menino aparentemente deficiente, cuja deficiência era provavelmente secundária a uma psicose precoce, e não a uma limitação cerebral. Aí eu vou pôr no próximo vídeo.